Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. De tocar. Em tese ele não tem mais tocado, né? Mais o WhatsApp Sim. E Twitter e coisa, mas é aquela lei de Murphy, né? Sim. A gente entra no programa, começa a gravar e o celular toca. Olá! Começa agora o primeiro Tendências Comunicação EO Notícias de maio, com o apoio da agência WTAG, Resultados Reais Digital First e também do Grupo Maven, sua fonte de conteúdo digital e privacidade de dados. Eu sou Patrícia Lapoente e trarei para vocês algumas novidades sobre o mundo da comunicação e do marketing com as novas ferramentas que o Facebook e o Instagram estão lançando. Mas antes de tudo isso, temos uma participação mega especial aqui, que vai falar sobre jornalismo mobile, que vai ser a nossa temática de hoje. E quem conversa comigo, quem está na linha comigo, é o Leandro Olegário, jornalista e professor da SPM Sul, que já esteve aqui conosco uma vez. Tudo bom, Olegário? Oi, Patrícia, tudo bem? É um prazer poder participar do programa e voltar a compartilhar algumas ideias, algumas reflexões nesse momento de efervescência, de turbilhão que a gente está vivendo na cobertura jornalística em meio à pandemia, né? É verdade. Bom, então antes da gente entrar no assunto, gostaria de pedir para te apresentar um pouco, fazer um resumo da tua trajetória até aqui, até para quem não acompanhou a tua primeira participação aqui no programa. Então, vou procurar ser o mais breve possível também para não ficar aquela coisa meio que jogando confete o tempo todo. Mas assim, eu tenho cerca de 18 anos de experiência no mercado de jornalismo, bastante na questão de apresentação e reportagem, passando pelos grupos RBS, Record, Fundação Piratini e uma breve experiência em comunicação corporativa. E sou professor universitário desde 2012 e agora, a partir de 2019, tenho integrado o time da SPM e estou na supervisão do curso de jornalismo e também atuando como professor de jornalismo na graduação e na pós-graduação da SPM. E também aproveitar para fazer propaganda do livro. Sou autor do livro Rádio Jornalismo e Síntese Noticiosa, de 2016, pela Metamorfose, que até na última oportunidade a gente fez um sorteio. E agora, por enquanto, eu estou sem exemplares, mas na sequência, numa outra oportunidade, a gente volta a fazer sorteio com eles para agitar os nossos ouvintes. Ah, tá certo, então. Beleza, bom. Então vamos para a nossa temática de hoje. Antes de começar, eu queria ver contigo quais são as vantagens que o jornalismo mobile oferece em relação a um veículo mais tradicional como impresso, por exemplo. Com certeza, se a gente for pensar a ideia de que o mobile ele traz uma agilidade, ele traz muitos ingredientes que o rádio hoje permite, né? O que o rádio trouxe logo do seu surgimento. Então, ele acaba, digamos assim, sendo mais operacionalizável dentro dessa lógica e permite que num contexto especial, num contexto diferenciado, como agora nesse cenário que a gente está vivendo, né, de uma pandemia, permita ser disseminado e praticado pelos jornalistas com digamos assim, maior facilidade e maior retorno, maior resultado dentro desse contexto especial que a gente acaba vivendo, né? Então, ele acaba se sobressaindo e sendo essa alternativa justamente no momento de que a gente tem que evitar o contato, ou tem dificuldade no contato com as pessoas diante do isolamento, do distanciamento social que a gente está vivendo, né?
E é muito diferente escrever um texto que fica fixo em jornal do que outro criar outros meios digitais, como aplicativos e navegadores online. No que o profissional precisa estar atento ao produzir este conteúdo? Eu acho que o importante é pensar as características, né? Na hora que a gente olha para o impresso e para os produtos impressos, a gente está pensando numa jornada do leitor que é extremamente diferente da jornada do leitor do mundo digital. A gente estava acostumado com o processo do impresso numa sociedade em que a gente tinha, digamos assim, uma regularidade de horários. E a gente pode olhar, por exemplo, para a ideia das lojas, que tinham também um certo horário. Ou seja, a gente pode olhar para algumas cidades do interior em que sábado, por exemplo, após o meio-dia, fecha e reabre depois de algum determinado horário, ou até mesmo não abre mais depois do meio-dia. É uma vida muito mais regrada, uma vida muito mais regulada, e a gente tinha em determinados horários a entrega dessa informação nessa sociedade, digamos assim, mais analógica, e que impresso também era um grande protagonista, assim como outros meios, mas o impresso especificamente, porque daí todo dia, às 7, 7h30 da manhã, chegava o jornal na sua casa e você tinha todo aquele volume de informação condensado do que tinha acontecido nas últimas 24 horas, de maneira organizada, por editorias, diagramado, enfim, com toda a entrega desse produto impresso. Agora o que a gente vê é uma reconfiguração de cenário em que a sociedade acaba também tendo outra lógica operativa e cada um, por exemplo, trabalha agora em casa, almoça às 3 da tarde, às 11 da manhã, encontra estabelecimentos funcionando 24 horas por dia, tem a todo momento, pela digitalização dos processos e pelos portais de notícias, e também seja por aplicativos de notícias, seja pelo Twitter, a todo momento ou até mesmo o WhatsApp é bombardeado por essas informações, e isso desregula aquela lógica operativa que a gente tinha antigamente dos horários certos para saber o que de mais importante, por exemplo, ou de mais relevante aconteceu num determinado período de tempo e de espaço. Então o digital muda um pouco essa lógica e ele permite que a gente vá bebendo dessa fonte à medida que a gente tem essa vontade ou recebe algum tipo de input ou de alerta, seja do grupo de WhatsApp, seja um disparo de um aplicativo, seja um alerta também, de repente, do Twitter. Então, a gente acaba sendo bombardeado o tempo todo por essas informações. E, claro, para fazer esse volume de produções dar conta do público consumidor, a gente tem textos mais curtos, textos mais objetivos, mais sintéticos e que muitas vezes não conseguem dar tanta complexidade. Ali na frente, o que me parece é que o papel do impresso vai ser, dentro da jornada do leitor, de parar para ler, para folhear todo esse jornal, para poder degustar e fazer todo esse percurso ao longo das áreas de interesse, de mobilização dessa atenção, é que o impresso ali na frente vai ser esse espaço de muito mais análise, de muito mais contextualização, de muito mais aprofundamento. Ele vai ter um outro ritual digamos assim, de aproveitamento e que, claro, vai ficar mais restrito aos finais de semana, quando em tese as pessoas vão ter mais tempo para poder ficar mergulhadas, digamos assim, nas reportagens. Bom, atualmente com a rotina corrida das pessoas, elas aproveitam o que chamam de micromomentos para consumir algum tipo de conteúdo. O jornalista precisa pensar nisso para produzir algo para o meio? Exato. É importante entender essa nova lógica de consumo e, principalmente, dois movimentos que a gente vai ter aqui no Brasil nos próximos anos. Um de um envelhecimento, ou da pirâmide, da inversão da pirâmide etária do Brasil, com o envelhecimento, ou com a maior parte da população a partir de 2030 em diante, tendo mais de 60 anos, então sendo uma grande base consumidora de informação, mas não pertencendo ao campo dos nativos digitais, e ao mesmo tempo uma geração de nativos digitais que é muito mais familiarizado no consumo de conteúdo de informação e de entretenimento que essa outra geração que viveu a transição analógico-internet e ainda aquela que não viveu, ou na verdade pegou digamos assim, um mundo analógico muito mais sólido, muito mais, digamos assim, organizado. Então a gente vai ter que entregar a informação para essas duas gerações, ou esses dois públicos bem distintos, uma base maior de pessoas com mais de 60 anos e que também vão ter suas necessidades, por exemplo, matérias vinculadas a bem-estar, à saúde, a pensar também a ideia de rentabilidade ou de mercado de trabalho para essa população que ainda está ativa e que não tem previsão também para se aposentar ou vai ficar numa situação ainda complexa envolvendo o futuro dessas pessoas, e outra, uma geração muito que vai demandar muito conteúdo, muita informação, e esse volume rápido
de consumo dessa informação. Tem um desafio muito grande pela frente, mas é importante que os produtores de conteúdo pensem justamente nessas entregas e, mais do que isso, que entrega vai ser essa diferenciada, que não seja simplesmente um pop-up com 4 linhas e que não diga muita coisa, que apenas roube a atenção por 30 segundos e depois não mais. Então, como é que a gente consegue estabelecer uma relação de fidelização dessa audiência ou dessas múltiplas audiências, entregando um conteúdo que cada vez que eu roube essa atenção, esse olhar desse sujeito, eu entregue algo relevante, ou algo que possa provocar uma informação, que traga prestação de serviço, ou que possa em algum momento trazer uma leveza dentro da rotina maluca, vamos dizer assim, desses novos tempos. Em relação ao consumo desse tipo de informação no meio mobile, ele está atrelado muito aos jovens ou também à aderência das pessoas mais velhas? O que a gente tem visto nas pesquisas, nos congressos de comunicação e nas revistas científicas ultimamente, é que nessa questão do consumo mobile, ele tem se disseminado na sociedade, as operadoras de celular e os próprios pacotes que elas fazem favorecem a isso, na liberação, por exemplo, do uso de redes sociais e aplicativos de conversa, no caso, como o mais utilizado, o WhatsApp. Então, a gente vê permeando diferentes públicos, diferentes perfis, tanto os mais velhos, digamos assim, ou mais idosos, quanto os mais jovens utilizando, digamos assim, o conceito de utilizando as redes sociais e utilizando aplicativos de conversa. O que vai variar são os tipos de aplicativos que vão mobilizar os interesses. Então, a gente percebe uma inclinação maior para o Facebook, para a população mais adulta ou mais envelhecida, o consumo, circulação de notícias e interações focada nessa questão do Facebook, e a gente percebe outras, o Instagram e agora o TikTok, como duas ferramentas de interação, de mídia social, por parte dos mais jovens, por exemplo. E a gente tem também um público mais restrito, envolvendo o Twitter, que tem um público mais pensando num sujeito que está mais preocupado no consumo de informação, num sujeito que está mais preocupado em buscar notícias de maneira mais dropada. A gente tem um pelotão intermediário ali que vai para o Twitter, mas é um público bem específico que tem uma preocupação do consumo de notícias, né? Uhum. E como é que está a aderência de todo o público em relação a esse conteúdo mobile, a essas notícias mobiles? A gente tem percebido que esse contexto da pandemia faz o aumento, provoca, né, com que haja um aumento no consumo dessas informações nas múltiplas plataformas, porque as pessoas estão buscando isso. E a gente tem também um movimento dos grupos de WhatsApp, dos grupos de conversa, grupos de amigos, grupos da família, que vão colocando notícias, vão colocando achados, por hora ele acabam sendo muitas vezes fake news, outras horas não, mas acaba de alguma maneira reverberando esse conteúdo que também tem como alicerce muitas vezes a mídia, digamos assim, se a gente for pensar numa mídia tradicional, o rádio e a televisão. Então esse conteúdo dessas mídias acaba reverberando na rede social e também retroalimentando esse processo muitas vezes com outros encaminhamentos, outras reconfigurações e gerando também alguns acontecimentos para os veículos tradicionais. E o que se percebe numa das últimas pesquisas da Datafolha ainda desse ano, agora no contexto da pandemia, é o crescimento, a força da televisão e do rádio pelo consumo de informação das pessoas. Então, as pessoas estão buscando os veículos de comunicação para se apropriar do que está acontecendo no mundo, da sua região, do seu local, e buscando essa informação certificada, essa informação com o jornalismo profissional. Isso é super importante para a nossa atividade, porque legitima e cada vez mais vai separando o que é jornalismo profissional do que não é profissional, ou do que é fake news, ou do que se utiliza das características do jornalismo, mas para não produzir jornalismo, produzir outro tipo de conteúdo que muitas vezes é nocivo à sociedade. Uhum. E o que tu projeta em relação à pandemia, sobre como que vai estar daqui a pouco, como é que vai ser esse cenário em relação ao jornalismo mobile, que agora todo mundo está acompanhando mais ainda os noticiários? Eu acredito que a gente vai ter aí pela frente uma nova configuração e a televisão, por ser, digamos assim, a grande força do audiovisual e que também reverbera depois nos canais do YouTube, o que também leva para os vídeos do Facebook, a gente vai ter uma reconfiguração e a gente acaba tendo também uma nova quebra de protocolo, se a gente for pensar, né? Na medida em que os repórteres estão utilizando o celular para gravar entrevistas pelo Skype e essas entrevistas estão indo ao ar,
que eram coisas impensáveis em 5 anos, se a gente for pensar, 10 anos, então nem se falava, usar foto já era uma coisa... Foto na televisão já era uma coisa que provocava muitos gerentes de jornalismo e editores-chefe, e isso foi mudando, né? Então se utilizou a foto, agora se utiliza as imagens de um Skype ou de um outro aplicativo como o Zoom para conversar com essas fontes, para interagir. A gente percebe os entrevistados quando estão na rua segurando o microfone, que também era uma quebra de protocolo, que até então a gente estabelecia que o entrevistado nunca seguraria o microfone, apenas o entrevistador, pelo domínio que ele teria na relação com a entrevista, mas nesse contexto de pandemia isso se modifica. A gente percebe também essa alteração, ou seja, do repórter não necessariamente estar no local desse acontecimento, ele está na sua casa, ele recebe as imagens de um outro lugar, ou até mesmo da internet, através de cyberacontecimentos, e de casa ele faz essa narrativa, que é validada por um editor que está em outra, que está na sua casa, ou que está na redação. Então, uma nova rotina produtiva, em que a gente acaba vendo, na verdade, esse aceite, esse consumo da população, e na medida que a população se acostuma com, por exemplo, assim, entrevistas utilizando o celular, gravando do próprio celular ou computador, essa quebra desses protocolos tradicionais, ao invés da gente utilizar o equipamento profissional e ir até o local realizar a entrevista, só essa, por exemplo, como exemplo, a gente tem essa reconfiguração, então, do olhar do telespectador para esse consumo de produto audiovisual informativo. Isso é uma mudança que fica, até porque, Patrícia, é importante a gente pensar que essa característica de utilizar o mobile para reportagem dinâmica, muitas vezes uma narração em tempo real e uma linguagem mais intimista vai fazer parte daqui para frente dos produtos jornalísticos, porque a tendência também é que a gente venha a viver, a vivenciar, a experimentar outras pandemias num curto espaço de tempo, entre 5 e 10 anos, é a previsão de alguns cientistas. Então, naturalmente, esse modelo que quebra esses protocolos, que a gente estava então até convencionados, né, ou habituados, ele vai voltar a se repetir ali na frente. Então é muito provável que as emissoras sigam por esse caminho. Além do que, existe uma questão implicada nisso, que é uma questão de custo, de uma reconfiguração de mercado, e algumas funções vão ter que se adaptar, ou até mesmo serão reduzidas, se não extintas nas redações. Bom, a gente conversou sobre essa matéria, jornalismo mobile, lá em 2017. O cenário agora em 2020 é um pouquinho diferente. O tradicional convive lado a lado com o mobile hoje. Emissoras de televisão têm plataformas e aplicativos de streaming com conteúdos exclusivos ou não. Rádios também possuem aplicativos que transmitem a programação normal ou programas especiais para a plataforma, e agora também entraram na onda dos podcasts, enquanto jornais impressos produzem conteúdo digital e com cada vez mais aliados, a exemplo de vídeos, infográficos e áudio. Tudo isso também com plataforma e aplicativo próprio. Tu acreditas que a tendência seja essa de conviver lado a lado, ou aos poucos o mobile vai matar os veículos tradicionais? Não, o que vai acontecer na realidade é justamente esse convívio harmônico e complementar entre as mídias, né? Uma mídia não vai substituir a outra, até porque quando a gente pensa no contexto da convergência, nessa ideia que o mobile, né, digitaliza, ou se a gente for pensar metaforicamente, transforma texto, imagem e som em código binário, 0 e 1, joga tudo no liquidificador e entrega isso de uma maneira digitalizada para as pessoas. Na verdade, a essência dessa convergência está nos meios tradicionais, o rádio e a televisão. Então, a gente continua tendo a pujança, a valoração desses meios, né? A televisão, enquanto essas múltiplas telas que também vão percorrer o celular, vão percorrer o tablet, o notebook, o computador, né, com desktop, a própria tela vai trazendo essa carga de conteúdo audiovisual. O que a gente vai ter são essas reconfigurações, o streaming trazendo uma experiência à la carte, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo a gente vai ter a televisão aberta trazendo esse fluxo ou essa ideia do ao vivo, do tempo real,
que é o que as TVs de All News, como a gente vai pensar, a CNN e a Globo News, têm feito nesse contexto da pandemia e tem crescido muito a audiência delas nesse sentido. Então, as referências que a gente tem hoje dessa convivência, elas vão se aperfeiçoar, mas não vai desaparecer. O que a gente vai ter, na verdade, é uma reconfiguração das redações, que vão ter que passar a contar com cientistas de dados, com o pessoal da TI muito mais presente, com um jornalista com uma nova formação também focada em jornalismo de dados e o aperfeiçoamento no manuseio desses materiais mobiles para fazer coberturas, porque cada vez mais o jornalista vai ter o seu próprio kit, né, o Mojo, que já existe em algumas redações, que é um mobile journalism, em que ele tem um gimbal, que é um estabilizador de imagem, ele tem um aparelho de celular, ele tem um suporte para colocar uma iluminação e um iRing, que é um adaptador de microfone que faz com que a gente possa utilizar um microfone XLR, esse de 3 pinos, microfone profissional, no equipamento celular, que hoje a grande dificuldade que se tem nessa produção acaba sendo a questão do áudio, muitas vezes, do celular. E esse equipamento acaba permitindo essa qualidade de áudio e entregando, muitas vezes, uma imagem que o telespectador em casa, muitas vezes, não saberia dizer se é da câmera, digamos assim, convencional, do equipamento tradicional, ou de um equipamento feito por celular, se ele não soubesse previamente que tinha sido feito por celular. Mas então, resumindo, Patrícia, é importante entender que vai haver essa combinação desse, digamos assim, do mobile e do tradicional de uma maneira extremamente harmônica e permitindo experiências de consumo, de informação e de entretenimento diferente para as pessoas. Mal comparando, tem dias em que a gente vai até um restaurante, tem dias que a gente chama por um aplicativo a comida até em casa. E essa questão da mídia tradicional e do mobile vai ser isso. Tem horas que a audiência vai buscar um determinado produto e tem horas que ela vai ser demandada por esse produto. E tu pode citar alguns cases que te chamam a atenção em relação a um bom tipo de conteúdo mobile? A gente tem tido experiências muito interessantes, por exemplo, na produção de conteúdo mobile, por parte aqui mesmo da RBS TV. Eu acho que essa relação de levar os repórteres para o interior do estado e eles produzirem, né, com o celular esses equipamentos, eles gerarem esse material, reconfigurando também a perspectiva de fazer notícia ou, por exemplo, de enquadramento. Quando a gente vai pensar em entrevista, a gente está acostumado apenas a enxergar o entrevistado e nesse processo em que o sujeito está com um gimbal ali produzindo conteúdo, ele está muitas vezes aparecendo, a gente acaba vendo a questão da construção da videoselfie. Me parece um dos projetos assim pioneiros no Brasil. Santa Catarina também desenvolve um trabalho parecido com a NSC de estímulo à utilização dos celulares para captação pelo jornalismo profissional, que eu acho que estão trazendo indicativos ou pistas de como pode ser isso. Claro que a gente tem, ao mesmo tempo, uma questão envolvendo o futuro dos cinegrafistas ou dos repórteres cinematográficos, né? Porque onde haverá espaço para eles, ou que tipo de matérias eles serão demandadas nesse contexto em que o repórter acaba sendo um vídeo repórter ou um repórter abelha e produzindo esse tipo de conteúdo. A gente também tem os jornais do centro do país, além da experiência aqui do Gaúcha ZH, que também estão produzindo materiais audiovisuais, como a TV da Folha de São Paulo, por exemplo, também gerando esse conteúdo mobile para as pessoas. Eu acho que são oportunidades que estão surgindo e que cada vez mais a gente entende que a informação está à frente da qualidade plástica, da qualidade estética, para levar essa informação para as pessoas e prestar um serviço, que é para isso que existe também o jornalismo. O jornalismo mobile trouxe também vamos dizer assim, um embaraço ao público, porque hoje jornais têm podcasts, têm vídeos, televisões, têm podcasts, não se sabe bem o que a mídia é, não se consegue colocar num quadradinho, né? Isso é só televisão, isso é só jornal. Na realidade, a busca pela atenção das pessoas ou pela audiência, ela vai se espalhando. Então, se a gente vai pensar na ideia dos portais, eles também vão tentar buscar o interesse pelo audiovisual, né? Se vai olhar a televisão, ela também vai tentar buscar aquela fatia daquele sujeito que possivelmente não consegue assistir plenamente a programação, mas quer ter aquele contato ou quer ter a certificação, a curadoria daquele veículo de comunicação, e eu jogo para um podcast. E aí, quando a gente pensa em videocast, a gente está também pensando em televisão, porque a gramática audiovisual utilizada é a mesma.
e a gente está falando de tela. E se a gente vai pensar em podcast, a gente está falando de um arquivo sonoro e que obedece também à linguagem radiofônica, à roteirização radiofônica e à expressão, na verdade, sonora que o rádio traz e a magia que o rádio traz dentro dessa ideia. Claro, a vantagem desses dois produtos que eu falei, como o videocast e os dois formatos que são o videocast e o podcast, é a possibilidade do consumo de streaming. Então eu posso estar na academia ouvindo um podcast, eu posso estar no deslocamento para o ônibus assistindo um videocast. Então eu vou consumindo na medida em que eu posso, ou que eu tenho tempo, ou naqueles micro espaços de tempo que você falava anteriormente, Patrícia. E como é que a academia está agindo em relação a essa mudança no meio, Olegário? Eu acho que a gente tem que ter os olhares muito abertos e reflexivos para os cenários que estão vindo, né? Eu não gosto, como eu falei, de jogar confete em mim mesmo, mas à medida que surgiu a possibilidade da entrevista, eu estava pensando nos planos de ensino das disciplinas de televisão que eu ministrei, e eu estava verificando, eu comecei a disciplina quando estreou um currículo na outra instituição em 2014. E lá em 2014, a primeira atividade dos alunos já era realizar um telejornal feito exclusivamente por celular, que era o Mob News. Então, lá em 2014, já estimulava os alunos a utilizarem, ainda que a gente tinha uma precariedade de acesso à internet, e os aparelhos também não tinham tanta, digamos assim, tinha qualidade, enfim, mas não, se a gente for olhar para hoje, do que o mercado oferece, ainda acaba havendo uma grande defasagem. E lá os alunos já produziam, e eu já explicava isso também para eles, nessa necessidade de estar antenado aos novos tempos, porque os novos tempos passam por esses equipamentos mais leves, por esses equipamentos mais portáteis, e que permitam que um repórter possa ir com uma mochila e desenvolver uma atividade imersiva, uma atividade especial, dentro de algum contexto, e fazer essa narrativa intimista, e muitas vezes abrindo mão da qualidade, mas trazendo essa informação da perspectiva em que traz o olhar do sujeito diante de um fenômeno. Então a gente avança para uma característica importante que vem aí na frente, que reforça a importância da produção mobile, que é o conteúdo imersivo. O jornalismo, uma das vertentes dele para o futuro, além, por exemplo, se a gente for pensar em news game, mas daí é outro programa, é outra pauta, acaba sendo essa possibilidade da imersão. E a imersão só vai acontecer quando a gente puder ter esses equipamentos que vão nos levar e vão levar o repórter para dentro, para o olho do furacão. E o mobile e o celular é um grande exemplo desse processo. Então, eu acho que eu preciso, na verdade, fazer essa defesa. Eu acho que a academia tem que cada vez mais pensar mais sobre o conteúdo audiovisual e sobre o conteúdo audiovisual informativo e se permitir justamente fazer essas quebras de protocolo que agora a gente vê no contexto da pandemia. Como fazer, por exemplo, um telejornal só com o celular e aceitar que é possível fazer um telejornal só com o celular e entregar o conteúdo, entregar a informação para a audiência. Da mesma maneira, entender que é preciso avançar na possibilidade de uma linguagem, é preciso avançar nas características do perfil desse profissional, que ele não é mais apenas uma função, ele não é unicamente um repórter, ou, por exemplo, assim, ele ganha a pauta dele, como se ensinava anteriormente. O repórter ganha a pauta e vai fazer a sua matéria, por exemplo, no caso da televisão. Hoje ele tem que pensar que ele vai fazer essa pauta, mas ele também vai ter que entrar via celular no Twitter dele ou da empresa e fazer uma chamada dessa reportagem. Ele vai ter que gravar um conteúdo mobile com making off, se deslocando com a equipe ou sozinho para contar essa história que ele está fazendo. Ele vai interagir depois dessa reportagem com os espectadores que vão estar seguindo eles nas suas próprias redes sociais ou nas do veículo. Ele vai construir um podcast falando da matéria, aprofundando o tema, fazendo os bastidores. Então a gente tem a configuração de um repórter multiplataforma e que vai pensar os desdobramentos da matéria. Então a gente caminha de um modelo que é cross-mídia para o modelo transmídia ali na frente. E isso precisa cada vez mais a gente ter jornalistas com um olhar 360 sobre a rotina produtiva, sobre a possibilidade dele. Eu não sou apenas um único repórter que vai cuidar desse determinado tema. Não, eu tenho que ter uma visão mais sistêmica que me permita fazer a reportagem de televisão, ter o domínio do texto para construir em 200 caracteres uma chamada para o Twitter, ao mesmo tempo fazer um making-off, ao mesmo tempo acoplar a minha reportagem em outros elementos que o mobile vai permitindo ao longo da construção da matéria. É um exercício trabalhoso, muitas vezes vai ser quase um homem-banda, mas é por aí o caminho que a gente vê e eu acho que a academia tem que potencializar os jornalistas nesse sentido.
ao mesmo tempo, sem perder espaço, evidentemente, para reflexão, para o tensionamento e para saber, bom, isso é pertinente, isso faz sentido, isso vai nos levar para onde e qual a importância ou a relevância para a nossa profissão. E quais são os principais desafios do jornalismo mobile hoje? Eu acredito que o primeiro é a gente conseguir encontrar um norte e não se deixar influenciar sobremaneira com outros conteúdos de redes sociais, porque a nossa entrega tem que ser diferente, a nossa entrega tem que ser pautada pela informação, a nossa entrega tem que ser pautada pela prestação de serviço e pela relevância daquilo que a gente está levando, para a gente não derivar exclusivamente para o campo do entretenimento. O entretenimento faz muito bem os seus formatos, faz muito bem as suas entregas, e mobiliza e é rentável. O desafio nosso no conteúdo mobile é poder entregar isso para a sociedade, ela considerar que isso é pertinente, que isso é relevante, que isso mexe com a sua vida, que isso faz sentido e de alguma maneira se sentir mobilizada a monetizar esse conteúdo que está sendo entregue. Então é importante pensar nas estratégias de monetização do digital para que isso possa ser viável. Ou entender outros modelos de negócio, e aí os grandes conglomerados têm que reformular suas lógicas ou refletir sobre as suas lógicas, de que daqui um pouco é o entretenimento que vai ter que sustentar o jornalismo nesse processo, se as pessoas entenderem que o conteúdo jornalístico tem que ser gratuito ou entender que não vale a pena pagar por isso. Mas a gente tem percebido movimentos de assinaturas online, de agências especializadas em produção de conteúdos e jornais nos Estados Unidos, em que as pessoas tem pago pelo conteúdo. Mas, claro, o que as pessoas querem é uma experiência diferenciada. Por isso, o mobile é uma virtude se a gente olha na perspectiva de um jornalismo mais imersivo, de um jornalismo que permite, digamos assim, esse olho do repórter se converter no olho do espectador, mas trazendo as técnicas, trazendo a ética e trazendo as condições para a produção jornalística. Lá em 2017, tu me falou que um dos desafios era em relação à internet. A gente já superou isso? Eu ia falar ainda sobre isso, mas eu acho que é importante a gente pensar assim, a gente teve uma evolução, ou seja, o sinal da internet, eu acredito que evoluiu e a gente percebe também uma maior disseminação do 4G na sociedade, mas também é um obstáculo a se pensar, né? Que com o 5G, que também tem essa discussão entre Estados Unidos e China, né, basicamente, nessa polarização, para que se veja com quem é que vai ficar essa plataforma do 5G, a gente tem uma nova onda, Patrícia, uma nova reconfiguração da produção geral, mas da produção mobile jornalística, porque aí a gente vai ter o consumo de audiovisual, digamos assim, condicionado ou firmado pela possibilidade técnica. Então as pessoas vão ter essa chance de consumir muito conteúdo audiovisual com muito mais facilidade, e com isso vai permitir também o surgimento, eu acredito, de novos postos de trabalho e de novas narrativas jornalísticas. Eu vejo com bons olhos e quero acreditar que a gente caminha para um crescimento do mercado de trabalho com a possibilidade do 5G. Eu acho que esse bombardeio audiovisual chega com força, e se a gente for pensar num país como o nosso, em que a gente tem uma dificuldade educacional, um déficit educacional muito grande, um semi-analfabetismo, a produção de podcast e videocasts, nesses casos, crescem ainda mais porque eles não preveem, digamos assim, que o sujeito seja alfabetizado para consumir esse tipo de conteúdo. E para a gente finalizar, quais são as tendências que a gente pode esperar para os próximos anos em relação ao jornalismo mobile? Essa pergunta é interessantíssima. Deixa eu pensar, assim, em voz alta contigo, Patrícia. Eu acho que a gente tem que, em termos de tendências, né, para a gente poder enxergar o jornalismo mobile. Eu acredito que ele passa a fazer parte das redações. Eu acredito que a gente vai ter esses profissionais que vão atuar com essa capacidade de produzir conteúdo com muito mais facilidade e operando todas as etapas da rotina produtiva, que até então se diluía entre 3 e 4 colegas. Eu vejo dessa maneira, assim, a gente tendo profissionais muito mais habilidosos e adaptados a esse novo cenário que a gente vive, conseguindo produzir esses conteúdos e sendo uma peça importante nas redações ou nos conglomerados de mídia para a relevância do jornalismo nesse processo. Eu enxergo dessa maneira. E aí vem uma preocupação, ou vem
um olhar de que a gente possa ter profissionais adaptados a esse novo cenário que a gente vive. A gente tem que pensar que é como se a gente mudasse, como se a ideia do aquecimento global fizesse parte também, digamos assim, metaforicamente, da atividade jornalística. A gente tem outra atmosfera, a gente tem um outro momento em que a gente tem a internet permeando tudo, em que a gente tem acesso digamos assim, aos aparelhos de celular com mais facilidade, a gente vai ter uma disseminação do 5G, então a gente tem uma nova ambiência jornalística em que, por exemplo, os eventos da rede social acabam sendo, sim, entrando no radar do jornalista e sendo incorporados e reconfigurados e entregues em forma de notícia para essa audiência. Então a gente também tem essa digamos assim, esse novo status da profissão, e que eu acho que vai, como tendência, exigir esse profissional as condições ou as características de um profissional multiplataforma e que possa ele mesmo produzir o conteúdo dentro de como é que eu posso explicar de maneira mais clara? Ele produzindo esse conteúdo e ele tendo domínio da rotina produtiva. Eu acho que essa é uma tendência irreversível. E aí, nesse contexto da produção mobile, acho que a gente passa a ter cada vez mais nas redações uma editoria de rede social. A gente passa a entender a rede social como uma editoria de política, como uma editoria de economia, como uma editoria de geral. E a gente vai ter a editoria de rede social. Acho que a gente caminha muito para isso, e essa editoria de rede social que vai fazer a curadoria desses acontecimentos, desses cyber acontecimentos, e vai ressignificar isso em forma de produto informativo para a população. Tá certo, então, Olegário. Muito obrigada pela tua participação. Obrigado, Patrícia. Eu que agradeço. É sempre um prazer poder participar do Tendências, Comunicação e Notícias. Eu acho que é um espaço ímpar que a gente acaba tendo no rádio e no web rádio para poder olhar para o mercado, para poder pensar cenários e refletir sobre a atividade profissional. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a tua presença. Tchau, tchau. Então tá, gente, toda essa conversa com mais informações, pesquisas e outros especialistas, vocês podem conferir nas páginas da Tendências Comunicação 2018. Ela pode ser visitada em coletiva.net/revistas. Ou quem preferir um exemplar impresso, pode enviar um e-mail para tendências@coletiva.com.br. Encerrada a primeira parte do programa, agora chegou a hora de sabermos o que anda fazendo barulho no mundo da comunicação e do marketing no Fatos da Semana. Bom, para começar, uma novidade do Spotify. A plataforma divulgou um aumento no número de usuários, que chegou a 130 milhões de assinantes nos últimos 3 meses de 2020. No total, são 286 milhões de usuários ativos mensais em todo o mundo, resultando em um aumento de 31% em relação ao último trimestre. A receita trimestral aumentou em 22%. Isso ajudou a empresa a enfrentar perdas de rendas provenientes de outros setores mais afetados, como, por exemplo, citou a venda de anúncios, que caiu 10% até agora. A plataforma também aponta no relatório que os novos hábitos tiveram um impacto mais significativo no consumo de podcasts do que da música. Outra mudança observada é o aumento de mais de 50% no uso de TVs e consoles de jogos para usar a plataforma. Mas as novidades do Spotify não param por aí. Outra notícia é de que o catálogo da plataforma ultrapassou a marca de 1 milhão de podcasts. Com a marca, os podcasts se consolidam como uma parte essencial do Spotify, que depois de que decidiu investir no formato, começou também a criar programas exclusivos. Mudando para outras redes sociais de Mark Zuckerberg, a criação de ferramentas para o Facebook e o Instagram vão permitir a arrecadação de fundos durante a realização de lives. De acordo com um anúncio feito pela empresa, a introdução do recurso busca apoiar creators e pequenos negócios. Isso porque as transmissões de vídeo ao vivo podem ser usadas para diferentes fins profissionais, incluindo ministrar aulas e realizar performances artísticas. Além de permitir a cobrança, os usuários que optarem pelo recurso irão poder também marcar as lives como eventos apenas online.
Já o Instagram ganhou uma ferramenta mais voltada para o lado beneficente. Ela possibilita os usuários marcarem as transmissões como feitas para arrecadar fundos. Intitulada Live Fundraisers, a nova opção é similar ao que a plataforma fez recentemente com os stories. Quando ativada, o responsável pode escolher uma das entidades disponibilizadas pela companhia e o público terá a possibilidade de fazer doações em tempo real pelas lives e com cartões de crédito. Caso uma transação seja feita, o espectador ganha acesso a um sticker novo de Stories que diz "Eu doei", incentivando assim os amigos e seguidores que façam o mesmo. E para finalizar, o Google liberou todas as ferramentas do Meet gratuitamente para usuários. A plataforma agora permite que qualquer pessoa faça encontros virtuais com até 100 pessoas simultaneamente e sem limite de tempo. Além de mais de 2 bilhões de usuários do Gmail em todo o mundo, qualquer pessoa que tiver uma conta de e-mail de diferentes provedores poderá aproveitar as funcionalidades avançadas que a solução oferece. Recentemente, foram anunciadas melhorias como a detectação e a diminuição de ruídos externos nas chamadas por vídeo, assim como o ajuste automático da iluminação. Bom, gente, ficamos por aqui. Eu me despeço de vocês por hoje e volto na próxima semana. Lembrando que todo mundo pode acessar as nossas redes sociais no Tendências pelo @Revista Tendências, tudo junto. Estamos no Facebook, Instagram e também no LinkedIn. Até a semana que vem. Lembrando sempre, fiquem em casa, fiquem bem e se forem sair, usem máscara e também luvas. Tchau, tchau! E-O, E-O. E-O.